E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe aqui para vocês mais uma aulinha, né? Vou explicar essas duas entradinhas que eu peguei aqui. E é o seguinte, pessoal, quero mostrar para vocês aqui algo no gráfico que faz muita diferença, tá? Se vocês pararem para analisar isso, perceber. Ó, chegamos aqui, pessoal, e eu tinha visto já que o gráfico estava lateral, né? Então aqui a gente tinha a nossa regiãozinha, aqui também tínhamos a nossa regiãozinha aqui, ó, de demanda. E tínhamos aqui também a nossa regiãozinha de 50%, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Que eu ensino nossa região de resistência, né? Isso trabalhando num canal lateral, que temos o nosso suporte, trabalhando também num canal lateral. E temos aqui, pessoal, a nossa região de equilíbrio, que no caso é o 50% aí. Aqui, pessoal, o que aconteceu? O que eu vi aqui? Esses dois padrões de velas aqui, ó, me mostraram que aquela região ali eu poderia pensar em fazer uma compra. Por quê? Justamente porque o preço ele fez um movimento de baixa. Perdão, pessoal, tô ruimzinho da garganta ainda. O movimento ele fez, ó, ele chegou, vocês conseguem ver aqui, ó, que o preço ele fez um movimento um, 2, 3, aí ele veio, fez uma correção e chegou àquela regiãozinha ali de resistência, né? É a nossa regiãozinha aqui de resistência. É a nossa região de oferta, né? Onde existe muitos vendedores ali querendo, esperando uma oportunidade para se fazer uma venda, né? E o preço ele fez o quê, pessoal, depois disso? Ele iniciou uma tendência de baixa, ó, rompeu a nossa regiãozinha de 50% e passou direto. E veio buscar a nossa regiãozinha de 100%, que é a nossa região de resistência, perdão, nossa região de suporte, né? No caso aqui, ó, é a regiãozinha de demanda. E o preço, pessoal, fechou, né? Justamente assim, ó. O preço veio, um padrão de vela assim, e deixou um outro padrãozinho de vela assim, ó, naquela região ali, pessoal, de demanda. Então eu resolvi fazer uma entradinha de compra aqui, acreditando no movimento, por ser uma tendência, por ser uma região e ser o final dessa tendência aqui de baixo, né? Eu acreditei no movimento para fazer uma entradinha de compra e deu super bem, né? E essa outra entrada, pessoal, foi bem legal também, que foi no mesmo ativo e praticamente na mesma região, só que é ao contrário, né? O preço ele veio, fez a nossa regiãozinha lá em cima de resistência, temos a região aqui de suporte, temos a nossa regiãozinha aqui, 50%. O preço fez praticamente o mesmo trabalho, né? Vocês conseguem ver aqui que o preço fez um movimento de alta, chegou lá em cima, deixou também um padrão de vela igualzinho o outro, mostrando assim, ó, um padrãozinho assim, e a outra velinha fechando praticamente assim, né? Dentro do pavio da anterior, peguei uma vendinha e o preço fez todo esse trabalho. Só que aí, pessoal, vamos abrir o ativo de novo. Euro NZD. Vamos abrir aqui. Depois que eu fiz aquele movimento aqui, ó, de venda, a gente conseguiu ver o quê? Que aqui, pessoal, ó, como tínhamos a nossa regiãozinha de 100, de 50% aqui, por isso ele veio, fez um movimento de baixa, certo? Fez um movimento de baixa, ele veio, fez o pullback do movimento e depois ele chegou naquela regiãozinha ali, ó, de 50%, deixou um padrão e depois continuou fazendo a sua estrutura de alta aqui, né? Isso aqui, pessoal, é o que eu quero ensinar para vocês hoje nessa aulinha, né? Justamente esses movimentos de exaustão e é, impulsão, né? Ignição e exaustão do movimento.
porque com base nisso, pessoal, a gente consegue ter um entendimento, né, da análise e saber o que que o gráfico está querendo nos mostrar, né, querendo nos dizer aí. Então, pessoal, ó, como vocês conseguem ver, o gráfico ele sempre vai fazer esses movimentos. Ó, o movimento aqui, ó, de ignição, certo? Ó, movimento de ignição. Aí ele vai fazer o seu movimento aqui de canal, tendência. Depois ele vai chegar, pessoal, e vai fazer outro movimento de exaustão. Por quê, pessoal? Porque toda tendência ela existe o seu início, o seu meio e o seu fim. Toda tendência, pessoal, toda. Então aqui ó, foi a ignição desse movimento. Aqui foi o meio do movimento e aqui foi a exaustão. Por isso ele sempre vai fazer isso. A exaustão do movimento. Pode ver, pessoal, que depois ele fez a sua exaustão, ele deixou aqui ó, um padrãozinho de vela, né? E o preço desceu até aqui, essa regiãozinha, que era a nossa regiãozinha ali de resistência, que foi rompida e virou um suporte, né? E vocês podem ver, pessoal, que o preço ele sempre vai fazer isso, né? Agora ele está aqui meio acumulado, então vamos ver aí que oportunidade que a gente tem aí, né? Para se fazer um movimento, ó. Aqui, pessoal, eu acredito, tá? Que o preço vai continuar uma alta aí, pelo simples motivo dessa vela aqui, ó. Essa vela aqui, pessoal, ela pode ser uma vela de ignição, tá? Porque está numa estrutura de alta. E uma vela dessa, pessoal, mostra muita força, né? Pra gente. Mesmo tendo, ó, todas essas velas aqui, ela mostra um movimento de alta pra gente. Então, por isso que eu pensei aqui em fazer uma comprinha aqui para continuar esse movimento de alta aí. Mas, esse movimento de alta aqui pode ser o meio dessa tendência de baixa. Depois, se essa velinha aqui chegar com uma vela de exaustão, né? Pode ser, temos que aguardar aí para ver. Mas eu acredito ainda, tá, pessoal? Que essa entradinha aí seja boa pelo movimento que o gráfico mostrou, né? Então por isso que eu peguei uma entradinha de compra aí. Olha lá, só que foi muito pouco. Por muito pouco ele fechou. Né? Vocês conseguiram ver que o preço agora, pessoal, está com muita volatilidade, né? Então, o preço ele fechou praticamente em cima da minha taxa. Em cima da minha taxa, se eu tivesse pego um pouquinho mais para baixo ou para cima, teria dado loss aí pra gente. Né? Mas o entendimento é esse, tá, pessoal? A gente tem que entender aí o que o gráfico quer nos dizer para a gente tomar as nossas atitudes, né? Então, fiz uma comprinha aqui acreditando no movimento. Por quê, pessoal? Porque esse movimento ele é de alta. Tá nítido aqui para mim que essa tendência ela está no movimento de alta. Ela está num canal de alta. Então, não tem como eu pensar em vender. Mesmo tendo regiões de vendas, né, a região de venda é aqui em cima dela. Mas por ele ter saído já de um movimento de compra, eu entendi que essa vela aqui era uma vela de ignição. Por isso que eu fiz essa comprinha aí. E deu muito bom. Foi muito pouco, mas é muito bom. Então vamos ver aí se vai surgir mais uma oportunidade. A gente precisa analisar aqui para ver. Né, ó, o movimento está chegando já. Ó. Tá vendo, pessoal? O gráfico ele tá bem ruimzinho, esse gráfico aqui agora. Vamos ver se a gente abre o rotativo aqui. Para ver se surge aqui uma oportunidade também para a gente fazer uma outra operação, né? E mostrar para vocês aqui esse momento, né, de exaustão, exaustão e continuidade de movimento, né? Ignição e exaustão de movimento. Ó, podem ver, pessoal, que eu acho que foi realmente o que eu falei para vocês, né?
preço aqui, pessoal, como ele já está trabalhando acima dessa regiãozinha aqui, né? Ele já está trabalhando acima dessa região, ó. Eu acredito que ele vai continuar assim, dar um movimento de alta aí. Só preciso que ele me mostre, tá? Exatamente aí o movimento de alta para a gente poder continuar, ó. Essas duas velinhas aqui, ó, deram início, né? Então mostraram para mim que aqui era o meio do canal. Só que o único problema, pessoal, é aqui, ó. A gente tem uma região já de resistência aqui em cima que pode segurar o preço. Mas temos que aguardar aí para ver. O preço vai mostrar que ele não está tão claro, né? Se vocês pararem para ver aqui, ó, ele está meio consolidado aqui, ó, né? Ele está num caixote aqui, ó. Não se decide para onde vai, está consolidado. A gente consegue ver isso por causa das médias também, né? Então temos que esperar um movimento aí mais claro para tomarmos uma atitude, né? E olha aqui, pessoal, que legal. Aqui eu acho que eu já consigo mostrar para vocês esse movimento. Por quê? Ó, vocês concordam comigo que aqui a gente tem uma regiãozinha, né? E aqui, ó, nós temos uma outra regiãozinha de demanda, certo? Então, ó, temos a nossa regiãozinha aqui de demanda e temos a nossa regiãozinha de oferta lá em cima, né? Ó, essa regiãozinha aqui, deixa eu pegar fazer um pouco maior. Vou conseguir escrever dentro do quadrado aqui. Temos aqui, pessoal, ó, a nossa região de resistência, certo? Então aqui, ó, a gente já consegue ter uma base, né, daquilo que eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui, pessoal, essa velhinha aqui, ó, essa velhinha aqui, ela foi um movimento de ignição, tá? Podem ver que esse movimento aqui foi um movimento de ignição. E aí, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o mesmo trabalho que ele fez nessa tendência aqui. Então, possivelmente, quando essa tendência ela chegar aqui, ó, nessa regiãozinha aqui de resistência, ela vai ser ela pode deixar um padrão ali de exaustão para a gente, né? Por justamente ser, por justamente já ter feito essa vela aqui de ignição, o preço já está, ó, partindo, tá vendo? Já saiu de um movimento legal e pode chegar ali naquela regiãozinha e mostrar para a gente aí um padrão de exaustão de movimento, porque a ignição do movimento já foi aqui embaixo, ó, exatamente nesse suporte. Então, quando o preço ele sai de um suporte com ignição, ele saiu com ignição, vai fazer todo o seu trabalho. Quando ele chegar numa resistência, qual que é a probabilidade, pessoal? Exatamente, do preço chegar exausto. Por quê? Porque ele já fez a sua ignição, já fez o seu meio do movimento e ele precisa chegar no fim. Todo movimento faz isso, pessoal. Ele precisa ter um início, meio e um fim, né? Então a gente precisa exatamente fazer ter esse entendimento, né, no gráfico, ó. Aqui a gente tem uma regiãozinha, ó, bem legal, né? Uma regiãozinha ó, que no passado foi rompida, ó, ela voltou numa regiãozinha lá e deu início a toda essa tendência aqui, ó. Depois ela voltou, ó, na mesma região, tá vendo? Então, ó, aonde que é a nossa região aqui? Ela pega tanto daqui, ó, pessoal, ó, ela pega tanto daqui, ó. Peguei uma vendinha aqui, pessoal. Eu espero que ele faça esse movimento, porque ele mostrou ali para mim que já não existia mais força de compradores, né? Mas ele pode ainda subir aqui até mais acima, né? Para fazer a sua velinha de exaustão. Vamos aguardar, né? Porque existe, ó, uma região bem legal aqui, né? Se ele, caso ele suba ali, a gente pega com mais algumas taxas lá em cima, tá? Mas por esse doji que ele deixou aqui para mim, pessoal, depois desse contexto, ó, dessas velas aqui mostrando para mim que não tinha tanta força, eu resolvi pegar uma vendinha aí, acreditando no movimento, né? Porque entendi que aquela tendência de alta ali, ela poderia ter chegado ao fim, por isso que eu peguei uma vendinha ali, acreditando nesse movimento, tá? Vamos aguardar e fechar, ó, falta 6 segundos, tá brigando ali em cima da minha taxa, né, ó. Não, não fechou legal, pessoal, ó. Deu um loss ali,
Vamos aguardar para ver se ele vai chegar até mais acima ali. Ele pode ir buscar, tá, pessoal? Ele pode vir buscar essa região aqui, ó, né? Pode ir até lá em cima buscar aquela região, ó. Ou ele pode já simplesmente fazer uma correção aqui, ó, depois desse padrão que ele deixou só esse padrãozinho para dar esse loss pra gente, né, ó. Mas eu ainda acredito, tá, pessoal, que ele possa ir até um pouquinho mais acima, porque esse movimento aqui, ó, não está tão claro, né, ó. Ele deixou pavis, aí depois deixou uma vela e veio um doji. Depois subiu, tá vendo, ó? Ele aí para mim não deixou um padrão de exaustão ainda, né? Eu preciso que ele me dê uma clareza ali para mim fazer uma venda, né? Preciso que ele me mostre ali. Ainda não acredito, tá, pessoal? Porque tem a máxima ali, ele pode ir lá buscar a máxima. Aí sim, ó. Aí nesse movimento aí eu já acredito, tá vendo, ó? Exatamente um movimento ali de exaustão, chegando aonde, pessoal? Em uma resistência aqui, ó, né? Uma região legal que pode segurar o preço, ó, lá para trás não tem mais nada, tá vendo? Então eu acredito ali que o preço possa fazer uma pequena correçãozinha aí. Dependendo de como ele fechar, pessoal, vamos pegar com duas taxas para já recuperar esse loss aqui e já sair mais lucrativo aí, né? Vamos esperar, ó. Justamente, pessoal, essa vela aqui, ó, tem de gente que entra comprado após o fechamento dessa vela, né? Ó, vamos esperar para ver. Eu queria, pessoal, que ele fechasse exatamente ali naquela região. Ó, pega duas taxas aqui. Se ele subir mais um pouquinho, eu pego mais uma taxa, porque ele pode ainda preencher essa regiãozinha aqui, ó, que ele mostrou para mim, né? Ó, pegar com mais duas taxas aqui, pessoal, e aí ele já chegou ali na máxima, né, do movimento. Então eu acredito que ele possa fazer uma pequena correçãozinha ali. Vamos aguardar para ver, né? Uma região bem legal ali, tá, pessoal? Na exaustão do movimento, né? A gente pegou aí uma entradinha numa região, não é tão clara essa região, tá? Mas é uma região, né? Não é uma região tão clara, mas é uma regiãozinha legal. Justamente pelo motivo que o gráfico deixou pra gente, né, ó? Uma exaustão de movimento ali. Tá lá, pessoal, ó. Pegamos, nossa, lindamente essa entrada. Muito linda, ó. Pegamos até com mais taxas, né? Saímos bem mais positivo do que eu esperava aí. Porque é uma região, pessoal, muito clara, né, para mim. Então, foi justamente o que eu falei para vocês, né, ó. A gente precisa aguardar, né, o movimento de exaustão. A tendência, ó, pode ver que agora o preço vai derreter para baixo, né? Vai fazer agora o início. Essa vela aqui foi a ignição desse movimento de baixa, né? Porque a ignição do movimento de alta, vamos desenhar aqui para a gente, para ficar mais legal aqui, mais didático. Ó, aqui, pessoal, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma região, tá? Todo esse movimento aqui é uma região para mim. Então, como temos todo esse movimento de região, aqui também, pessoal, temos todo esse movimento de região, né? E aqui, ó, temos também todo esse movimento aqui, ó, de região, 50%. Ela engloba tudo isso aqui, ó. Aqui, pessoal, como o preço ele fez um rompimento nessa região, ó, vocês conseguem ver que o preço ele fez um rompimento, aí ele voltou, né, ó, fez todo um trabalho de baixa aqui, depois ele subiu, ó, fez todo um movimento, aí foi buscar aquela região, ó, já deu início a essa queda gigantesca de novo, e depois ele fez o movimento que eu vou explicar aqui para vocês agora. Essa velhinha, pessoal, foi o movimento de ignição. Por que, Nathan, foi o movimento de ignição? Porque aqui, pessoal, a gente tem um suporte, né? Então aqui, ó, temos um suporte. Temos um movimento aqui que o preço pode é, ter muita força, ainda mais depois de um movimento de queda desse. Deixou um padrão de vela desse aqui pra gente, mostrando muita força. Um padrão que é martelo, se não me engano.
Eu não gosto de dar muito nomes, tá, pessoal, para padrões, eu gosto de entender e interpretar eles. O martelo, pessoal, para ele valer, ele precisa ser o pavio dele precisa ser 2 ou 3 vezes maior que o corpo. E outra, ele precisa estar em uma região de suporte para ele ter validez para mim, tá? Aí beleza, ele fez todo o movimento, né, ó, fez o seu movimento de ignição, chegou nos 50% aqui, ó, não era dessa cor que eu queria trazer aqui, ó, fez todo o seu movimento de ignição, né, chegou ali na região dos 50%, passou direto ó, na região dos 50%, aí aqui, ó, ele veio dar uma falhada justamente aonde? Nessa regiãozinha de bipolaridade, mas ainda não mostrou nada, e chegou, pessoal, com a sua exaustão, né, a sua exaustão aqui, ó, justamente numa regiãozinha lá muito legal, né, lá atrás, ó, uma regiãozinha muito legal no passado, uma região de bipolaridade, que segurou o preço ó, várias vezes. Por isso que eu tive essa atitude, né, de tomar, né, e tomar essa atitude de fazer uma venda ali. Só que o que aconteceu, pessoal? Por ter chego já nessa região, ó, né, eu falei, eu vou vender aqui porque essa velinha pode, como ela fechou na região, ela pode já fazer uma vela de correção aqui e cair, né, ó. Mas ela não fez. Ela foi preencher o canal e buscar a máxima do canal. Aí sim, depois que ela fechou, ó, um padrão de vela desse, ó, mostrando o que para mim, pessoal? Fechou um padrão de vela desse assim, ó, mostrando para mim naquela região lá de resistência, né? Uma região de resistência lá atrás, mostrando ó, que ele não tem força para preencher aquele canal. Aí eu, por isso que eu falei, eu vou pegar com duas taxas aqui. Se ele subir, eu pego mais uma taxinha. Por quê, pessoal? Porque eu acreditei que ele poderia fazer esse movimento, ó, preencher aquela região ali, deixar um padrãozinho assim, para depois ele vir fazer a correção. Mas não, como é uma região muito forte, pessoal, ó, olha o padrão de vela que já veio, né? Naquela regiãozinha ali. Já veio um padrão de vela muito grande, ó, muito forte, mostrando que existe vendedores, cara, ali, né? Já veio um padrão assim, ó, uf, um padrão ó, com muito pavio, ó, mostrando que não, aqui tem vendedores. E a gente quer vender, o preço está muito barato, ó, vale a pena vender. E entrou vendedores, por isso que eu peguei com mais uma taxa ali em cima, acreditando nesse movimento aí. E deu muito bom, né, pessoal? Deu muito bom, ó. Podem ver que o preço ele continua ainda descendo, né? Aí ele veio e fez o quê? Encontrou aqui, ó, a regiãozinha, ó, de 50%, né, ó. Exatamente na regiãozinha de 50% ele parou e deu início agora, provavelmente, a uma tendência de alta aí, para possivelmente romper essa regiãozinha aí. Beleza, pessoal? Então, ó, tomamos aquele loss ali no doji, porque eu falei, como ele deixou esses pavis aqui, né, ó, fechou, ó, o preço fechou dentro do pavio, uma região muito forte, ó, né, ó, região de bipolaridade aqui, ó, rompeu, voltou, fez o pullback, deu início a uma tendência de baixa, eu falei, eu acreditei, né, falei, ah, ali o movimento pode fazer uma pequena correção. Não fez. Aguardei o preço ir buscar a máxima da regiãozinha lá em cima, ó, né, a máxima aqui da região, ó, região de bipolaridade, e fiz no meu trade aí, maravilhoso, né, pegando aí com 4 taxas, se eu não me engano. Foi um movimento bem bonito, um movimento bem legal aí, né. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vim trazer essa aulinha aí para vocês, bem rápida, deu umas oportunidades legais aí, né. O gráfico nesse horário aqui tá com um pouquinho de liquidez melhor, né, do que nos horários mais cedos, né, horários do meio-dia, 11 horas, assim, não tava tão legal, né, o gráfico. Pode ver aqui que não tinha tanta liquidez, mesmo tendo um movimento nítido de tendência de baixa aqui, não tinha uma liquidez tão legal, né.
Agora aqui a gente já consegue ver umas velas, né, melhores, com mais liquidez, né. Também por ser um movimento lateral, tá, pessoal. E a gente chegou, ó, não sei se vocês conseguem ver isso, mas se ele estava numa tendência de baixa, ele perdeu força, né, ó. Veio, fez um movimento aqui, ó, e agora ele tá lateral, né, ó. Possivelmente ele vai vir buscar aquela região lá embaixo de novo, né, ó. Pra depois vir buscar a região, aí ele vem faz uma região de 50% para romper aqui essa nossa regiãozinha aqui de resistência, né. Pode ser, tá, pessoal? Pode ser, não significa que ele vai fazer isso, mas a probabilidade é que ele faça isso, né. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para vocês, um beijo no coração, um ótimo final de semana. Hoje tem muitas notícias, tá, pessoal, nos ativos aí, então tomem cuidado para operar, tomem cuidado para analisar aí, tá? E é isso, pessoal. Um ótimo final de semana, um forte abraço e fui!